esperava que evoluísse, e agora eles vão pegar essa prova de fogo pela frente. Fnatic que hoje, como o Verso me falou, depois tem a vice-campeã, que é a Unicorns of Love. Será que a Hawkeye vai finalmente render? É a esperança deles, né? Eu ainda sinto que é um jogo muito mais para eles tirarem alguma experiência, tirarem algo para poder crescer durante a competição, porque realmente nesse momento a gente vê que é um time que não conseguiu, nem no split passado e nem nesse, começar bem, né? O split passado foi mal em geral e nesse não começou tão bem assim. Para mim o Nuke Duck é o único jogador que realmente consegue movimentar muitas vezes o jogo a favor da equipe, e vamos ver se nessa partida em si toda a equipe consegue evoluir, né? Toda crescer em conjunto para ver se consegue render no jogo. Então é isso, o Pix e Bans, o segundo jogo do dia da LCS Europa, Fnatic contra a Roccat. A Fnatic vem do lado esquerdo, azul, e a Roccat do lado direito, o lado vermelho, Lulu e Alistar, até agora banidos pela equipe da Fnatic. Do outro lado é Karin e Rek'Sai. Quem me surpreende no time da Roccat atualmente é justamente o Lulite, o AD Carry, o jogador que mudou muito, na minha opinião, da etapa anterior para essa. Eu acho que, inclusive, fez uma partida muito forte contra o Forgiven, que foi um dos melhores ADs da etapa anterior. Então, realmente, é um jogador que eu não via como tão bom ou tão forte dentro do cenário europeu, e fez uma primeira semana muito boa. Agora ele tem mais uma prova de fogo, dessa vez contra o Reckless, contra o time da Fnatic, então tem que jogar de novo muito bem. O time da Roccat inteiro tem que jogar acima do normal deles para vencer esse jogo contra o time da Fnatic, mas a gente sabe que a LCS sempre tudo é possível nessa fase de liga, partidas são melhores de um, então sempre tem aquele momento. Se um time perde o começo do jogo, pode acabar perdendo o jogo inteiro. Sim. Se no começo da partida a Roccat fizer uma movimentação boa, agressiva e conseguir uma vantagem, podem definir isso até o final do jogo. Então, partidas melhores de um, apesar de ter sempre um favorito, ter favoritismo, é difícil você se basear tanto nisso, porque tudo pode acontecer, jogo é jogo. E agora a Fnatic agora tem o seu primeiro escolha, né, seu first pick, na mão do Rune. Ryze aparecendo, bem interessante, vai sempre um ver Ryze, first pick da Fnatic. Então tá aí, first pick do Ryze da equipe da Fnatic. Os últimos bans foram Kalista e o Rumble, então tiraram ele das mãos do Light. O próprio Reckless também não queria utilizar esse campeão. E Rune e Rumble são sempre uma união muito boa, e a equipe da Roccat tira esse campeão das mãos do top laner da equipe adversária, mas aparece o Ryze, como o GSTV falou. E o que entra naquela dúvida, né? Ele vai no meio, ele vai no topo, ele pode fazer as duas rotas ainda, ele vem bastante forte depois das mudanças, e eu tô bem feliz de ver ele em boas mãos, né? Um jogador profissional utilizando bem o campeão. Eu gostei muito do resultado final da mudança nele, porque você ainda sente que é muito do Ryze que sempre foi, embora ele tenha coisas diferentes que ajudam muito na troca. Você ainda não tem aquele poder, talvez, tão cedo assim, de sempre burstar o inimigo, né? Apertando, brincando de Guitar Hero com o Ryze, apertando todos os botões. Isso foi reduzido, ainda é possível fazer isso, né? Mas eu gosto bastante de ver o efeito do Ryze no jogo em geral e o crescimento dele no jogo também, porque ele acaba se tornando um campeão interessante pra teamfight, até porque ele tanca muito mais. E é um kit muito diferente, que a gente não vê muito, que é um Bruiser, um campeão com muita vida, um campeão bastante resistente, que dá um dano interessante, só que de dano mágico. Sim. Os outros que existem, na minha opinião, por exemplo, o Swain também cumpre um pouco dessa função de fazer bastante vida e ser um pouco mais resistente, até pelo sustain que ele tem com a ultimate, só que a gente também não vê. Então o Ryze é sempre o que esteve mais próximo do cenário competitivo, de ser um Bruiser realmente de dano mágico, esse campeão mais resistente. Agora a gente já pode ter a resposta de onde vai esse Ryze, porque Twisted Fate não vale a pena você fazer na rota superior, simplesmente por ele ficar só num lado do mapa e não ter espaço para gankar, não ter toda a liberdade que ele teria na rota do meio, né? Ele tem aquele alcance da ultimate dele, ele consegue aproveitar melhor na rota do meio. Foi locado o Azir, mas também o Azir é muito mais provável que seja na rota do meio do que na rota superior, então já devem estar não escolhendo na ordem, mas já fica pro top lane o Ryze, já fica pro mid laner o Azir, e o Nautilus deve acabar indo pro Alistar. A Roccat veio com Urgot, já que a Kalista teve banida, então a Fnatic vai ter que vir com um terceiro AD. E o Gragas também, que vem muito forte. Nessa atualização 5.10 ele recebeu um nerf na barrigada, só que não acho que é o ponto mais forte dele. O mais forte é o tanto que ele resiste nas lutas, a forma que ele reposiciona os inimigos na ultimate, o fato dele ainda dar um dano mágico considerável, mesmo comprando itens de vida. Então ainda é um campeão muito forte para a selva, claro, uns números um pouco mais ajustados,
só que ainda bastante forte, mais 2 escolhas para Roccat. Com toda certeza, então, já você vê a Roccat faz uma rotação bem forte de primeira. Como você falou, Urgot e Gragas são 2 campeões extremamente poderosos no momento. Tem uma linha de frente forte também, agora mais com o Maokai ainda. Então, a mitigação de dano do ultimate, o Gragas resiste bastante. Ele tem dano mágico misturado com o Urgot também, que vai conseguir fazer esse papel de causar dano à distância. Também o AD Carry consegue ter bastante resistência. E ainda tem uma Morgana com escudo negro para deixar isso tudo mais potente ainda. A Roccat tem uma boa luta, vem para um poder ofensivo alto, mas ao mesmo tempo também tem uma ótima defesa. E agora a rotação final da equipe da Fnatic. É interessante você apontar essa defesa, chefe, porque você olha pro time da Roccat, você não sente que eles vão ter problemas no começo, né? Eles têm rotas fortes, como por exemplo o Urgot. Eu acho bem interessante ver a Morgana aparecendo, que a gente ainda não tem a definição exata de se ela vai como suporte realmente ou não, mas como você falou, essa proteção mágica, o Maokai no time, o Urgot, como ele cresce no jogo, o Gragas também escala muito bem, eles se preparam muito para um time que talvez não tenha um dos melhores começos, que no caso o Ryze demora para aquecer ainda assim, principalmente com um disparo de precisão na mão dele, né, na sobrecarga dele. É um pouco diferente a troca do Ryze agora no topo, então eu acho que no geral a Roccat está se preparando bem, embora eles precisem de bastante dano no meio para compensar talvez o Urgot, que ele pode ou não encaixar dano numa luta, vai depender muito do posicionamento dele. Pois é, a equipe da Fnatic então fecha sua rotação com Evelynn pra selva, uma escolha que tá aparecendo muito quando você tem Sejuani retirada e também o Gragas, porém a Sejuani estava aberta e mesmo assim a Fnatic acabou trazendo a Evelynn para sua composição nas mãos do Reignover e o Rekkles vai ter o Ezreal como AD Carry. Interessante ver como a Evelynn está ganhando espaço e como você não tem que fazer necessariamente uma composição em torno da Evelynn com bônus de velocidade de movimento que ajuda muito ela, ou com mais controle de grupo em área para favorecer, para continuar bem o começo da luta. Então realmente, olha só, que uma surpresa, Irelia na rota do meio. Até volto para Evelynn depois, porque ontem o Faker usou Irelia na rota do meio pela LCK contra o antigo time da GE Tigers, né? Que acabou mudando de nome, mas enfim, é a equipe que vinha muito forte na etapa anterior e o Faker usou a Irelia no meio. Vamos ver a Roccat com essa composição com pouquíssimo dano mágico, para não falar nenhum, porque Esse tem do Gragas, tem da Morgana, mas tem também, claro, do Maokai. Mas no momento da luta, o dano mágico acaba se tornando muito pequeno. Eles têm que conseguir muita movimentação boa, tem que sempre jogar agressivamente, na minha opinião, para essa composição realmente dar certo. Enquanto a Fnatic tem uma composição muito móvel, eles têm o Azir que se movimenta muito, eles têm o Ezreal que se movimenta muito, o Azir que protege muito, o Ryze que a gente já falou bastante do kit dele por conta de toda a resistência que ele vai somar para a equipe na luta. Sim, sim. Eu acho que, tirando a parte de que eu não confio muito nessa Irelia na rota do meio, porque o Nuke Duke não é o Faker, então é complicado você falar, o Faker usou, eu vou fazer também, né? Não dá pra confiar tanto assim. E pela composição, eu já vejo que a Fnatic tá muito melhor ajustada, independente de ter um Ezreal no AD Carry, que eu também gosto da escolha, acho ele ainda tem o seu valor como AD. A gente tinha até comentado que com Kalista e Urgot, aliás, Kalista banida e Urgot escolhido, eles seriam que para um terceiro AD. Eu acho que o Ezreal consegue entrar nessa função de terceiro AD junto com, claro, várias outras opções, mas em todo caso, eu acho que a Fnatic tem uma composição melhor e que deve sair vitoriosa nessa partida. Então é isso, muito obrigado GSTV, que vai voltar ao fim da partida para analisar com a gente Fnatic contra Roccat, o segundo jogo do dia dessa LCS Europa. Será então que a Fnatic consegue abrir esse 3-0, Pepo, ou a Roccat vai mostrar finalmente o seu valor? Chefe, a Roccat vem com um risco talvez grande no meio, né? Com a escolha de Irelia, que pode funcionar muito bem no jogo, vai depender. Olha só, o Jankos pode ser pego agora. O Jankos vai ser avistado, porém tem barrigada, já se deslocou pra longe, vem fechando agora pra cima dele, acerta o âncora, foi obrigado a utilizar o flash, teve a exaustão gasta também por parte do Yellow Star. Então um feitiço de invocador pra cada lado, porém um flash é um flash, amigos. Olha, chefe, falta de atenção é a única explicação pra jogada, porque ele tava dentro da moita e num posicionamento onde ele via muito bem a chegada do time inimigo. Ele não precisava gastar esse flash, enquanto que a Fnatic, né, basicamente ali só com exaustão do Yellow Star sendo utilizado, um flash do Gragas pode fazer mais falta indo para uma jogada mais agressiva. A gente estava comentando sobre a possibilidade do campeão, mesmo com, né, a mudança na barrigada dele, continuar sendo muito usado, muito forte pelo geral dele, mas o começo de jogo também é bastante importante. Então, para que você criar uma jogada, usar o flash muitas vezes, pode fazer diferença. Então, uma falta de atenção ali que
custou 5 minutos pro Yankees, mas tudo bem, né? Acontece e talvez o jogo não mude muito por isso. Só a diferença é que eles já sabem muito bem do posicionamento de cada um deles, né? Pela movimentação do Gragas tá ali sozinho, eles já colocaram muita sentinela para ter muita visão da equipe da Roccat. A Fnatic então fez essa entrada, como você falou, colocou sentinelas lá em cima para ver se ia ter inversão. E a resposta disse que não vai ter. E olha só, a Roccat indo pra cima do Rekkles, muito dano causado nesse Ezreal. Ele fez o recuo, a Roccat mesmo perdendo o flash do Jankos, veio muito forte de início. Foi como o GSTV falou, essa composição da Roccat precisa de pressão constante. E olha, o que eu gosto muito da Irelia, o que pode ou não fazer ela funcionar no jogo, mas o que eu gosto muito é dessa pressão que ela consegue fazer no começo do jogo, né? Ela consegue ir pra cima, principalmente desses campeões mais frágeis no meio, né? Que tendem a sofrer muito na questão de armadura. Então a gente já viu ali uma troca do Nucky Duck em cima do Fabian, onde o Fabian já teve que ficar um pouquinho mais esperto, mais recuado, teve que usar inclusive um dos seus biscoitos. Como a gente tava falando, né? Antes de ter aquela ação da invasão da Fnatic, a Roccat já tá arriscando bastante, né? Tá trazendo uma composição um pouco diferente. Talvez a Fnatic não esperasse, né, essa posição deles. E isso possa ajudar muito no jogo. Porque é aquele negócio, a Roccat ela precisa no geral crescer no jogo. Ela precisa evoluir na competição, né? Ela foi ali jogando contra dois polos diferentes na semana passada. Um time muito forte e um time muito fraco. Então é a definição que a gente vai ter agora. E vamos ver se esse risco que eles estão correndo vai valer a pena no jogo. A Roccat vem com muita pressão de início, eles precisam disso para essa composição encaixar. Eles sabem também que essa é uma prova de fogo, eles precisam desses pontos. Não é um resultado tão ruim assim, né? Uma vitória e uma derrota, mas é aquilo que a gente sempre comenta. LCS é um campeonato de tiro curto, é muito rápida essa evolução, então qualquer derrota aqui pode mudar e muito o status do time ao longo do campeonato. E olha só, o Jankos aparece na rota do topo e pode vir gank por aí. Chefe, ele vai tentar uma jogada ainda assim um pouco avançado, né? Mas eles podem conseguir algum efeito em cima do Rune. Tá tentando empurrar o Steve a rota para que não tenha visão, né, do avanço do Jankos pela outra moita. Mas vamos ver se eles conseguem tirar proveito disso, porque a gente sente que é muito mais um gank de pressão do que qualquer outra coisa, né? Lembrando que agora com os minions embaixo da torre, a rota tende a empurrar mais, né? Porque com a ajuda da torre são levados mais rápido esses minions. E agora a gente pode ver o momento da jogada acontecer de fato. O Rune avançou, já tem ali a fora da bebedeira sendo utilizada. Vai pra cima dele com flash pro Chef Gast, vem chegando agora também o Jankos. Pode rolar pela eliminação, o Rune com pouquíssima vida, a torre vai focando. Tem agora o dano pra cima do Gragas e é First Blood da Roccat. Um gank muito bem encaixado do Jankos, flash por flash, mas no fim das contas 1-0 Roccat. Dano muito bem distribuído entre eles, né, chefe? E ali a muda no final das contas. Sim, a perseguição. Garantindo o abate, né? Lembrando que a gente não dá pra saber se foi no dano base mesmo da habilidade. Tá no nível 4 o Steve, então ele pode ou não ter subido ela pra causar aquele dano extra, mas o fato é que o dano foi suficiente. Eu olhei e eu falei, olha, pela vida do Ryze, eu falei, se ele sair, ele vai sair com 1 de vida. Porque o dano da muda não é tão alto, depende muito de quanto você evolui a habilidade, do poder de habilidade que você tem no campeão, mas realmente ali foi dano suficiente na jogada, muito bem encaixado inclusive. E no meio a gente vê o Renover gankando também. Vai pra cima do Nucky Duck, que utiliza o seu dash. O Fedven tenta ir atrás, porém o Nucky Duck se reposicionou muito bem com o flash. O flash foi gasto, mais uma magia de invocador perdida pela equipe da Roccat. Funcional então o gank do Renover. E olha, de novo vem o Steve pro topo, dessa vez o Renover vai estar lá para contestar, a troca já começa e é muito importante tentar enfraquecer o Rune, porém o Renover dessa vez vai trabalhar em conjunto com o seu aliado. Mas é mais um avanço pra cima do Rune, vai tentar se aproximar a Evelyn, o Rune pode ser eliminado mais uma vez e parece que é o que vai acontecer, o escudo pra cima dele, eliminado, o Jankos fica com a kill, vai pra baixo da torre, o Renover não consegue, usa o flash pra se distanciar, rola o barril, continua a perseguição do Steve, é mais uma kill pra Roccat, 2 contra 2 no top e 2 eliminações a favor da Roccat. Quanto dano causado em cima do Rune de novo, chefe, muito bem utilizado ali de todo o potencial de enraizamento, mais o atordoamento, né, que tem nesse combo da árvore em cima e depois vem o Gragas com a barrigada, então realmente eu gostei bastante do que eles vêm fazendo até agora. Eles estão abusando muito do Maokai, que é um campeão que no começo do jogo as trocas não tendem a ser tão fortes, mas com esses ganks, né, bem encaixados do Jankos, está funcionando bastante. É uma Roccat bem diferente, com uma postura que está funcionando no jogo, principalmente como a gente falou, nos Buzz Picks, né, foi muito focado em cima do Renover e do Rune, né, os dois pontos ali fortes de comunicação e talvez
né, de interação dentro do jogo para um fortalecer o outro, né, com os ganks do Reignover, acaba dando certo no jogo, tanto pela questão dos bans que foram feitos e agora principalmente na partida, né? Parece que eles realmente têm medo desse Ryze crescer no jogo, não estão deixando isso acontecer. E é um momento onde parece que a Roccat está sabendo aproveitar bastante. Vamos ver as rotações, principalmente de objetivo, né? Lembrando que a Fnatic tem um time com um potencial de final de jogo muito forte. O Ezreal, a gente sabe que ele demora um pouco para crescer, e principalmente na força da Trindade, que ele começa a ficar mais forte. E o Ryze nem se falha, né? Total late game. E agora o Flavius consegue roubar, conseguiu roubar o Aranguejo. Roubou o Aranguejo, ainda foi pra cima do Yankees, vem chegando também o Reignover. Teleporte saindo do Steve, vai virar a Roccat pra cima da Fnatic e vira muito bem. Olha só o que faz, joga todo mundo pra longe, vai tentando isolar. Chega agora também o Rune, consegue segurar o Duck Duck, vai fazendo essa evasiva, tem a Bush agora pra entrar, perde visão a equipe da Fnatic. Vai voltando agora o Steve, tenta eliminação pra cima do Fé, o que acontece? Mais uma pra ele, acaba sendo neutralizado na sequência, vem chegando Yellow Star, o Duck Duck é o foco, chegou também o Vander, a luta continua, o Rune com pouquíssima vida, vem voltando agora o Reignover, o Ian consegue a eliminação, tem pouca mana, vai ser bom pra equipe da Fnatic, força mais uma vez esse flash, o Vander vai fazer a linha de frente, acerta mais uma ligação, chega agora o Light que fica com a kill, 5-2 a equipe da Roccat, e a perseguição continua pra cima do Yellow Star, porém eles conseguem chegar na Bush, o Vander recebe um pouco de dano, mas faz o recuo, 5 pra Roccat, 2 pra Fnatic, um festival de feitiços de invocador, porém a equipe da Roccat conseguiu um pouquinho mais. E que jogo agressivo entre as equipes, chefe. Foi um momento em que uma luta durou tanto que a rota inferior subiu. A única diferença é que o Rekkles não estava presente, então talvez esse tenha sido o ponto. Mesmo o Ezreal sendo um campeão que é um pouco mais complicado de encaixar dano no começo, ainda assim os disparos místicos ali, um ataque básico que fosse, podia definir muita coisa, né? Ele acabou empurrando a rota lá embaixo. Ainda assim a Roccat tirou proveito da situação, conseguiu deixar, né, uma condição onde ainda assim o número de abates foi maior. E olha o começo da jogada, tanto foco em cima do Yankees, ele foi obrigado a usar a barrigada pra longe, lembrando que ele não tinha o flash ali ainda disponível, agora que volta, né, a habilidade pra ele poder usar eventualmente. E olha só como o Steve consegue segurar bem pro time o dano, e ele vai acabar voltando, né, o Nuke Duck sendo perseguido, o Steve ali ficou dentro da moita, e olha como ele vem agora, a explosão da ultimate dele, mais o dano encaixado, vai acabar morrendo, sobrando, mas olha só como ficou a vida do Reignover. Ele voltou pra ajudar o Rune, que já tava pra morrer. Olha o que acontece. Então ele fica naquela troca, naquele vai e vem, ele tenta voltar, tem exaustão no Yankees, e olha o que acontece agora. Ficam na troca, o Yankees o flecha, e daí vem o Light. Aí acaba a luta. Aí, beleza, é dano do Light. E olha, dragão agora sendo feito pela Roccat, chefe. Já iniciaram. E olha, não tem como contestar muito a equipe da Fnatic, porque tá ali o caçador da selva deles, da Roccat, inclusive, enquanto que da Fnatic não tá, então teve até um teleporte ali que foi cancelado. Foi cancelado. O Rune usou o teleporte, cancelou, o dragão fica pra equipe da Roccat com muita tranquilidade. A Evelyn do Reignover tava muito longe, vem chegando agora perto do vermelho, então a trajetória estava bem longa até chegar nesse dragão. A Roccat foi muito inteligente em realizar esse dragão e agora consegue abrir essa nova vantagem em cima da equipe da Fnatic. Olha só, hein, Shep, a gente vê um momento do jogo onde a Roccat conseguiu rotacionar muito bem, além de pegar, né, toda aquela rotação onde eles conseguiram subir e deixar o score positivo para eles no número de abates, eles vêm agora com um dragão de vantagem, então é uma rota onde eles ficam muito mais tranquilos, porém, olha o Rune. Olha só, o Steve recebendo muito dano, pode ser eliminado! É o que acontece, 1 contra 1 com muita facilidade, o HP praticamente completo, o Rune, elimina o Steve, que entrou em Killing Spree, morreu pela primeira vez justamente naquela luta ali no Rio, e agora recebeu essa eliminação do Rune, deixando esse Ryze cada vez mais forte. Pra quem acha que o Ryze ainda não tem um poder de troca interessante, né, funciona muito bem, e principalmente pelo posicionamento. Foi ali uma jogada onde o Steve não respeitou, ou realmente não acreditava que, pelo camping em cima do Rune, o Rune voltaria com uma condição de troca tão boa. E principalmente o que fez diferença ali, Shep, é que o Rune teve espaço para sempre acertar a sobrecarga em cima, né? Então foi um momento onde ele conseguiu tanto acumular, né, as cargas dele para ele conseguir o escudo, porque lembrando, a passiva dele, além do efeito de escudo, também reduz o tempo de recarga das habilidades quando elas são usadas. Então esse é o momento que o Ryze começa a ser aquele Ryze antigo que fica ali spamando habilidades direto. Então a gente viu ali que o Burst foi incrivelmente forte e teve que dar um flash para matar no ataque básico, mas ainda assim valeu a pena. Já vem bem mais forte o Rune para a rota e sendo uma ameaça constante, o Yankees vai lá de novo para tentar parar um pouquinho mais o Homem Azul ali em cima no topo. O Steve gastou o flash para fugir e o Rune gastou o flash para fazer a perseguição e garantir a eliminação. E realmente eu não esperava que fosse tão fácil assim pro Rune garantir essa eliminação,
justamente porque entrou em Killing Spree, Steve. O Maokai é um campeão que, quando ele fica na rota somente farmando, sem morrer muito, fazendo o trabalho dele, ele já fica muito forte. Mas com 3 eliminações e 1 assistência, eu imaginava que esse Maokai estava realmente um paredão, mas o Ryze provou tudo contra isso, foi pra cima, garantiu essa eliminação com muita facilidade. E agora, essa troca no topo vai ficar muito interessante. Tanto no topo quanto no meio agora, chefe, porque chegou um momento do jogo onde o Febiven consegue abusar muito dos soldados do Azir, e principalmente porque o Nukeduck não conseguiu crescer tanto no jogo. Mesmo que ele chegue em cima desse Azir, o que ele sofre para chegar em cima, né, do campeão já é muita coisa, ele perde muita vida, né? Então é um momento complicado para a troca, o Febiven sendo gankado. Vem chegando o Jankos, ótimo barra explosiva, perseguição do Nukeduck, chega também o Vander, são 3 contra 1, não acerta a ligação das trevas por 1 centímetro. E o Febiven consegue dar um flash com purificar pela parede, sai do avanço da equipe adversária. E agora o Reignover junto com o Rune vem chegando pra cima do Steve, ele usa o seu ultimate, vai mitigando o dano, segura o máximo que pode, mas recebe muito dano, vai ser eliminado. Mais uma para o Rune, é a terceira dele no jogo. Esse Ryze tá ficando muito enorme, Pepo. Uma ótima coordenação dos dois, chefe, no topo. Tava um momento onde a passiva do Ryze ali já estava basicamente carregada, então eles deram esse gank sabendo que mesmo do lado da torre, e mesmo sendo Maokai, eles teriam dano suficiente para isso, que entra aquela coisa de novo, o tempo de recarga das habilidades do Ryze são incrivelmente, né, reduzidos sob aquele efeito. Então realmente uma ótima jogada em equipe, mantém agora outro momento do jogo para a equipe da Fnatic, onde o Rune já está começando a ficar bem forte na partida, já é um perigo constante, e o grande problema, a gente tava vendo que o Jankos direto, tava no topo. Agora é ruim porque o Azir tá forte, a rota inferior começa a crescer um pouquinho mais, e é uma rota muito segura, com o Peel do Nautilus e o Ezreal lá de longe dando disparo místico. Então é muita coisa agora pro Jankos ter que lidar no jogo, muito mais do que era anteriormente na partida. Então esse que é o problema. Como que o Jankos vai conseguir dividir bem o lugar que ele tem que estar nas rotas? Olha esse Ryze. Olha só o Rune de novo pra cima do Steve. Vai solar de novo, Rune? Será que vai? 1 contra 1 começando. Vai pra baixo da torre. Ele nem consegue chegar. Mais um pouco de dano. O Rune consegue. Segura por aí com o ultimate. Mais um hit básico e tá aí. Outra vitória de 1 contra 1. Não tem mais graça. O Rune já tá mandando. É o dono da top lane. Não tem como, né? É o Jankos lá no topo ou não existe rota pro Steve. Esse que é o problema. Em outros lugares a Fnatic fica muito livre. Então o Rune vai, pega um abate, empurra a rota, volta pra base, né? Ele vai voltar agora com o ouro do abate de novo, que ele consegue em cima do Steve. Já são 4 abates na mão do Rune, 4/2, ele que morreu 2 vezes no começo. E olha só, o Reignover pra cima do Nukeduck, tá bem próximo da torre, vem chegando também o Jankos agora, vão virar pra cima da Fnatic. Ótimo barril explosivo, evapora por ali agora o Febiven. O Reignover consegue sair, ótima chegada do Jankos pela rota do meio. Ótima jogada em equipe, o Vander não sai dali do meio, então esse talvez seja o momento do jogo onde a Roccat procure espaços para conseguir criar jogadas, mas ao mesmo tempo que eles veem a necessidade de visitar todas as rotas, né? O Vander não estava passando à toa por ali, chefe, ele não estava rotacionando apenas para fazer esse gank, ele estava rotacionando porque a rota foi invertida, e isso é bem atípico nesse momento do jogo principalmente, porque olha só o Vander! Olha só o que faz o Rune, meu amigo do céu, o que é isso? O Yellowstar garante a eliminação, foi a carga de profundidade pra cima do Light. Ele vai tentar perseguir, vem chegando também o Reignover por ali, são 3 jogadores pela rota do topo. A Fnatic consegue mais um kill, é a sua 6ª eliminação. E o mais incrível, um jogo com muitas eliminações, muito pegado, mas não existe vantagem. Em farm tá tudo muito igual, a vantagem se ampliou agora um pouco pro Rune. Na rota do meio, 3 de diferença, entre os ADCs muito pouco. E olha só, foi pra cima do Rune, Jankos e o Light utilizou seu ultimate pra reposicionar. Será que ele consegue sair? Vai batendo muito, já caiu a torre. Ele vai tentar levar alguém antes de morrer, mas não consegue, neutralizado. O Light acaba ficando com a kill pra Roccat, enquanto que o Nukeduck tentava a investida do Febiven. A torre cai, e o Nukeduck agora sendo pego, chefe, olha o dano em cima dele. Vem chegando também o Rekkles, não param de lutar, o que é isso, amigo? É jogo chinês! O Rekkles garante a eliminação, é a primeira participação dele no jogo, e a Fnatic quer converter essa kill em mais um objetivo. Já conquistou a torre do topo, e quer conquistar agora essa torre do meio, que vai cair.
vai conseguir levar o objetivo a equipe da Fnatic de novo, chefe. E olha, muito importante esse momento da partida, o Nukeduck morto, o mid laner da equipe inimiga morto e o dragão tá de volta. Não vão pensar antes de iniciar esse dragão, já vão fazendo o objetivo. A Fnatic, agora sim, como você estava falando, um jogo muito igual, eles vão conseguir uma pequena vantagem de ouro, já com essas torres levadas, abates, e consegue ali finalizar o objetivo. Agora sim, uma Fnatic ainda mais forte do que estava. E olha, esse Ryze, se havia dúvidas de como ele estava forte no jogo depois das mudanças, depois do rework no campeão, a gente teve a resposta. O Rune tá jogando muito bem com ele. Foi uma situação no topo, claro, que ele estava avançado demais, foi pego por 2, mas ainda assim é um momento do jogo onde a Fnatic teve um começo ali que pode ter sofrido, né, um pouquinho no início, pode ter tido um pouquinho de medo ali da situação de uma Roccat um pouco mais agressiva na partida, mas olha, é um jogo onde a Fnatic virou e virou muito bem. E como virou, Pepa. A Fnatic tá muito forte. Tudo bem, a vantagem que eles criaram não é tão grande assim, mas olha só, a comparação olha ouro a o top ouro. gold do jogo, o Rune. E com a Que vantagem começou bem sendo grande, campado. né? Sim, ele começou sendo campado no jogo, ele tá com a vantagem em geral na partida. O maior ouro é o dele. Tá com o maior ouro da partida. E em relação ao top lane, em relação ao Steve, ele tem quase 1000 de ouro à frente, um pouquinho menos do que isso. A equipe da Fnatic, então, com muita pressão, consegue reverter aquele início de jogo tenso que eles tiveram. Empataram eliminações, são 14 em 17 minutos, é quase um aqui por minuto, é muita coisa, um jogo muito pegado, um jogo que não para, um dragão pra cada lado. A Fnatic conseguiu destruir 2 torres Tier 1, a do topo e da rota do meio. Sobra somente a bot lane até agora de pé de Tier 1 pra equipe da Roccat, que não conquistou nenhuma torre no jogo. E Rune e Yellowstar prontos pra fazer um combate, e tem 3 jogadores da Fnatic no topo, eles sabem o quão o Rune tá sendo problemático. Pois é, isso é bem inusitado, né? Como eu tava falando, a inversão de rotas depois, né? Normalmente a intenção dela no começo do jogo é levar objetivos, dessa vez é pra segurar um campeão muito forte do outro lado. E ó, destruindo essa torre vai ter dive. Quer dizer, se destruindo vai ter. Dele, o Rainover é perfeito, não tem mais dive porque não tem mais torre. Passa a barragem incendiária, a perseguição ainda vai continuar. O Rainover vai atrás, força o flash do Steve, também gastou o seu. Será que consegue a eliminação? E consegue, o Rekkles garante mais uma. A 8ª da Fnatic, a 2ª dele. Passo a passo, a Fnatic vai passando a dianteira em relação à Roccat. É, a torre cai, não teve dive, chefe, teve só o abate em cima do Steve. Uma ótima jogada. E olha, Rune pode ser pego. Foi pego pela ligação das trevas, mais ultimate da Morgana, vem chegando o barulho explosivo, são 3 contra 1, a torre ainda tá de pé, mas mesmo assim o Rune é eliminado, o foco é todo em cima dele. 3 jogadores da Roccat para eliminar esse Ryze, entretanto, uma kill, uma torre Tier 1 e a resposta da Fnatic é torre Tier 2. Até agora, melhor pra Fnatic, porém essa torre também pode cair. É, vem o Azir ali do Febiven para tentar defender, chefe. Porém tem uma sentinela que vai avisar da chegada dele. A Roccat já começa a recuar, eles querem mesmo, né, focar em objetivos, mas de maneira segura. Eles já estavam avançados demais, talvez, naquela situação do topo, então eles vão partir ali para uma defensiva agora, vão recuar. E eles conseguiram, né, por um momento, criar uma situação no jogo onde eles, né, tentaram deixar o Rune menos problemático. Foi uma boa jogada de flash do Vander para conseguir aquela ligação das trevas, né, eles conseguirem todo aquele dano e ainda assim a torre. Mas como você falou, né, enquanto eles levavam a torre do topo, a primeira da Fnatic, eles perdiam a segunda lá embaixo, né, só basicamente ali pro Rekkles, porque tava ali uma situação de Yellowstar, tava segurando o topo, teve a visita do Rainover para aquela jogada que deu o abate em cima do Steve, mas é a situação onde o AD Carry inimigo tá livre, então quando você segura uma ponta, você solta outra no jogo. Esse é o momento atual da situação da partida a favor da Fnatic. Segura o Rune, tem o Rekkles lá embaixo. Ele é um campeão que definitivamente agora tá forte na partida pela força da Trindade, e principalmente o Ezreal como sendo um campeão de menos tempo de recarga na ultimate quando ele... Opa! Não foi pela ligação das trevas, porém tem a Yellowstar chegando para fechar essa defesa. O Vander consegue exaltar o escudo negro e fica em segurança, Pepo. Né, a ultimate do Ezreal, ela volta quanto mais disparo místico você acertar no alvo, porque ela reduz o tempo de recarga da ultimate dele. Então, para empurrar a rota, se o Rekkles quiser, ele vai usar a ultimate para fazer isso. Então, é bem complicado para a Roccat conseguir contornar a situação da Fnatic, né, que é aquela experiência que a gente fala, né? É um time que sabe lidar bem com situações adversas. Tiveram problemas no começo, mas conseguiram fazer com que ali um abate para a mão do Rune no começo do jogo. Então não adianta. Um abate que foi na mão do Rune numa jogada que basicamente ele trabalhou sozinho pra construir ela, o jogo já desandou total. Então, a favor da Fnatic, lógico, né? Pois é, a Fnatic não tem uma vantagem tão grande assim em ouro, mas não entenda errado.
né, essa vantagem que a Fnatic tem, apesar de ser pequena em ouro, é muito grande em termos estratégicos, né? Eles já conseguiram limpar completamente uma rota, que é a bot lane, com 20 minutos de jogo. Isso é muito rápido, isso é muito importante. Destruíram toda a Tier 1, já tem um dragão no jogo também, a Roccat tem um de volta. Eles conseguiram reverter uma situação de início de partida que era muito prejudicial para eles. Então a Fnatic vem conseguindo colocar um ritmo importante para cima da Roccat, principalmente em objetivos. Porém, esse ritmo tem que ser mantido, porque a Roccat também se fortaleceu, mostrou um bom trabalho, olha só, de novo foco pra cima do Rune, vem chegando agora Yellowstar, carga de profundidade, todo o foco pra cima do Light, sendo focado pela torre, eliminado e neutralizado, o Rune continua apanhando, ele vai ser eliminado também, fica com o Steve, vem chegando agora o Azir, ótimo ultimate, vão pra cima desse Gragas, que vai cair, não, já tinha ido pra longe, quem acaba caindo é o Steve, 2 a 1 pra equipe da Fnatic, quando ele consegue atravessar a parede, vai se distanciando, passa a barragem incendiária, a perseguição vai pra cima da Irelia, será que vai pela parede? O Febin foi atrás, o Reignover também vem na sequência, porém toda a equipe da Roccat está muito próxima, já fechava o Vander pra fazer a defesa, 2 a 1 pra Fnatic em eliminações. Olha, se não tivesse o Vander ali, provavelmente o Nukeduck teria morrido, chefe. O Reignover tava do lado dele, né? Tinha a ultimate da Evelynn. E olha que incrível, eles conseguem empurrar a Roccat pra longe, pra quase a base, basicamente, e eles iniciam o Barão. Uma ótima jogada e tem teleporte vindo do Rune. E tem o Jankos também, porém ele tá sem golpear nesse momento, é bem complicado para executar o roubo por ali, a equipe da Roccat, ele vai se distanciando, sabe que é impossível, e o Barão é confirmado pela equipe da Fnatic, ótima resposta teamfight na top lane. Muito bem jogado por eles, chefe, conseguindo sempre tirar vantagem mesmo de situação, onde eles acabam ali, né, tomando um dive na segunda torre, realmente foi uma jogada muito ofensiva por parte da Roccat, mas olha o problema, o Light tancou a torre, porque ele mesmo começou com a ultimate, então o problema foi que ele se expôs muito para uma Fnatic que respondeu bem. Então o ultimate do Febrin ali jogado muito bem para segurar, né, o Steve no começo. A gente vê o flash do Nukeduck para não tomar o ataque básico do Yellowstar, onde ele seria parado. Por mais que seja uma Irelia que tenha, né, uma tenacidade interessante passivamente, foi um momento ali que o flash era bem necessário, porque o dano que ia tomar era muito grande. E a rotação foi... ali tava do lado. O time inimigo tá voltando, a gente tem poder de fogo suficiente, vamos fazer esse Barão. E agora o problema é maior ainda, porque se anteriormente a Fnatic estava conseguindo controlar muito bem a situação de 3 no topo eram necessários para segurar o Rune, enquanto o Rekkles fazia um estrago lá embaixo, é mais fácil ainda, porque todo o time com o buff, onde os minions vão ficar mais fortes, ajuda muito a Fnatic a acelerar ainda mais o ritmo do jogo. Eles têm um Ryze na mão, que já tá com ali o abraço de Seraph fechado, já tá muito forte com, né, o bastão das eras. Então realmente a Fnatic tá muito à frente no jogo com esse Barão agora. E fez o dragão também. A Fnatic fez o Barão, desceu, fez o dragão, o segundo deles na partida, então. Com isso eles ganham o bônus de destruição e estruturas, mais o bônus de puxar do Barão. E olha, Yellow está sendo pego, vem chegando também o Reignover, 3 contra 2, já estoura esse dano, vai segurando o máximo que pode. A equipe da Roccat com vantagem numérica, mas vai sendo muito sobrepujada agora. Eliminação pra cima do Yellowstar, vem chegando também o Febrin, vão tentar lutar. A equipe da Roccat agora consegue uma ótima luta, 2 eliminações contra nenhuma, o Rune é focado, pode ser eliminado também, é o que acontece, chegou agora o Febin, vai querer eliminação, isola todo mundo com seu ult, segura agora esse dano, vai pra cima do Steve, já consegue a eliminação, é um double kill pra ele, chegou o Rekkles, vai tentar fazer a festa, porém é muito dano pra cima dele, olha só, Ace da Roccat, morreram somente 2 jogadores dele, que teamfight sensacional, anularam completamente o Barão da Fnatic. Tirou total a vantagem que a Fnatic tinha, chefe, muito bem jogado por eles, e foi uma jogada ensaiada porque eles sabiam que a equipe da Fnatic ia começar a entrar dentro da selva, a ter visão, e foi nesse momento que eles conseguiram pegar primeiro o suporte, que acabou morrendo muito rápido. O Reignover tentou ajudar, não conseguiu durar muito tempo, olha só como ele é caetado pelo Light, que tinha escudo, né, dele mesmo, tinha escudo da Morgana, e daí vai o Rune que tava ali tentando focar pela parede o time inimigo. O Febrin já tava no meio da luta, então ele quis buscar um abate, né, na situação. Pega sim o abate, mas olha a explosão pro Nukeduck. Olha o dano que ele toma. Ainda assim, né, nessa questão de troca, o Light acaba se dando melhor, porque ele reduz muito do dano inimigo. Saiu com pouca vida, mas ainda assim foi o suficiente para esse ace. E como você falou, não foi o ace de objetivos de estruturas, mas foi um objetivo de tirar uma força da Fnatic. Então o buff já se foi muito antes da hora do que iria, e realmente a Roccat dá pra segurar mais o jogo agora com a Fnatic menos forte. Pois é, a Fnatic então não consegue aproveitar o seu bônus de Barão pra nada. Eles não puxaram nenhuma rota com esse bônus, foram lutar automaticamente, mas foi uma boa luta da Roccat, que fez essa eliminação, pegaram de surpresas aqui os jogadores da Fnatic dentro da selva, e conseguiram eliminações 1 por 1, isso que foi muito importante. A Fnatic não conseguiu lutar em grupo.
As eliminações foram sucessivas e a Roccat foi muito inteligente em pegar os jogadores de maneiras diferentes, afastados, não deu chance da Fnatic usar sua composição de combo e deu muito certo. Garantiram o ace, perderam 2 jogadores, eliminaram o Barão e diminuíram a distância. E o que eu gosto de observar agora na Fnatic, com o impacto deles no jogo, né? Essa composição de 2 carregadores de dano mágico, um no topo e um no meio, é interessante ver que acaba sendo uma situação onde a Roccat tem que construir muito mais defesa mágica. Então a gente vê uma build, né, uma construção de itens um pouco diferente do que a gente costuma ver, principalmente porque o NuckDuck precisou fazer ali a mandíbula de Malmortis muito cedo. Olha a troca! Olha o que o Febvin faz, jogou o Yankees e o NuckDuck pra trás, vem chegando toda a equipe da Fnatic, o Febvin ainda sai vivo por milagre! Perseguição pra cima do NuckDuck que sai vivo, o Febvin é eliminado pelo Steve, a Roccat vem lutando muito bem, já cai também o Rune, o foco vira pra cima do Yellowstar, vai fazendo recuo, o Vander tenta segurar, o NuckDuck aparece por trás e é double kill do Steve. Será que é mais um ace? Será que é mais um ace? Ace da Roccat sem perder absolutamente ninguém, Pepo! Chefe, a composição de tanques, porém ainda assim com dano, funciona muito bem. O Jankos vai tancando essa torre o quanto pode, ele vai tomar mais um dano e já sai dela. O Steve tá tancando agora, os minions também vêm, então sim vai ser o objetivo levado pela Roccat. Muito bem jogado, e o NuckDuck sabendo o quanto pode arriscar com essa Irelia, ele tinha menos vida que o inimigo, então ele sabia que ele ia dar atordoamento, então ele foi em cima do Rekkles consciente de segurar o inimigo pra causar dano. A recuperação da Irelia vem a calhar muito, né, com a passiva do W dela para recuperação de vida, então uma ótima luta, uma chegada muito essencial do Steve, e foi uma jogada onde a Fnatic quis iniciar uma luta, eles criaram a jogada, eles acabaram ali se expondo muito, e quando se viram tava num posicionamento horroroso. O Jankos jogou muito bem, né, para colocar o Feb numa situação ali de cheque que ele tinha que iniciar, ele tinha que usar a sua ultimate, mas o problema é que o Steve chegou e aí a luta acaba. Ele utilizando muito bem da sua ultimate, vai tancando todo o time inimigo, e olha o Rekkles agora, 3, 2, 1, explodiu. O NuckDuck chega rápido em cima dele para dar o atordoamento, a explosão da ultimate do Maokai é quem garantiu o abate, e o time resistente ali no final fica de pé e acaba levando a primeira torre do meio da Fnatic. A primeira e a segunda. A primeira e a segunda, no caso. Limparam a rota do meio, então se igualam agora em torres e se igualam também em termos de território. Eles têm uma rota completamente disponível, assim como a Fnatic já tinha a bot lane. Agora o meio fica a favor da equipe da Roccat, e olha, o Vander foi essencial para essa luta da Roccat dar certo. O escudo negro dele em cima do NuckDuck foi perfeito, porque a carga de profundidade do Yellowstar estourou, mas não jogou ele para cima. Então ele conseguiu se afastar e teve a oportunidade de voltar depois e finalizar aquela teamfight explodindo o Rekkles. Então a equipe da Roccat conseguiu uma teamfight perfeita, não perdeu ninguém, mais um ace para cima da Fnatic, liberaram completamente a rota do meio, passam em ouro. Olha, quem diria, que jogo extremamente disputado, Pedro. Muita mecânica pra luta, né? Abusando do que tem a Roccat, consegue jogar muito bem. E agora é o momento do jogo, chefe, onde tudo pode ser definido. Olha o Rune sendo pego, tudo por causa de um dragão. Vão pra cima dele mais uma vez, o Steve à linha de frente, chega também o Jankos agora. O Light vai tentar trocar de lugar com alguém, vai receber o foco, pode ser eliminado, ainda vivo, conseguiu utilizar o ultimate, saiu vivo o Light, agora não, é eliminado, consegue aqui agora o Rainover, o Steve é o próximo foco. A equipe da Fnatic consegue 2 eliminações, volta a lutar muito bem, perseguição pra cima do NuckDuck, passa pela parede, consegue visão em cima do azul. A Fnatic vence a luta, mas não fica com o dragão, que ainda tá vivo. E vai pro Barão, chefe. O Barão vai voltar basicamente no mesmo tempo do dragão, pelo momento que a Fnatic fez. Eles fizeram o Barão, foram pro dragão, né, uma diferença de tempo pequena. E olha, com essa jogada, eles vão partir pro objetivo, vão acabar trocando. A Roccat automaticamente responde com esse dragão sendo iniciado também, mas ainda assim é uma Fnatic muito forte, que, de novo, né, uma iniciação que acaba sendo feita pela Roccat não encaixou muito bem. A defesa que foi utilizada, do escudo negro principalmente, foi muito, eu não diria equivocada, mas pertinente pra Fnatic nesse caso, porque o Light ficou indefeso. Ele foi totalmente focado, ele estava num posicionamento muito ruim, o qual, se ele não tivesse escudo negro, ele não sairia facilmente. Então foi uma jogada onde tudo foi utilizado em cima dele e funcionou muito bem. Acaba a gente vendo no replay já, né, toda aquela situação, mas o que rende pra Fnatic, no final das contas, um buff de Barão, segundo deles no jogo. Vamos ver se eles vão perder tão cedo, né, tão antes da hora, como foi na primeira vez, ou não. Dessa vez a gente viu que as lutas podem ser definidas por detalhes, e eu diria que o detalhe mais importante para a Roccat nesse momento é o escudo do Vander. O alvo que ele conseguir dar um escudo negro bom pode definir o rumo da luta. Como aconteceu nessa penúltima luta aí na rota do meio, foi essencial para a saída do NuckDuck vivo e depois o retorno para finalizar aquela luta. 2 dragões estão para cada lado.
bônus de destruição e estruturas, e a Fnatic consegue o seu segundo barão, e agora sim eles vão utilizar esse bônus. Conseguem destruir mais uma torre, limpam mais uma rota completamente, bot lane e mid lane livres, e agora só resta uma torre de rota, a torre do topo. Mas por enquanto eles nem vão pisar por lá, eles já querem partir para a torre de base, querem entrar e destruir esses inibidores. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Lembrando que o Ryze lá embaixo, aquela maquininha de causar dano rápido em cima de tropas, Jep, vai empurrando também a rota, então fica um momento um pouco mais de pressão para a Fnatic nesse momento do jogo, né? O Rune vai ali se espalhando com o seu time, lembrando que o poder de levar a torre da equipe da Fnatic é gigante. Se eles ganham uma luta, Shep, o esteroide de velocidade de ataque que o próprio Rekkles pode dar pro Azir do Feven pode ajudar muito a levar. O próprio W, né, o Surja do Azir já leva torres rápido pelo dano assim em cima da torre que já é dado. Principalmente com a velocidade de ataque sendo aumentada nesse momento, as tropas mal existem e no momento de levar a torre, o Rekkles pode ajudar toda a equipe a empurrar muito mais rápido esse objetivo. A pressão da Fnatic vai se dividir entre meio e rota inferior, eles vão utilizando muito bem esse bônus de barão, obrigam a Roccat a se dividir e consequentemente eles perdem força de defesa, abrindo espaço para destruição de torres. Elas já estão de pé, ainda estão de pé, porém a vida dessa torre do meio já está muito reduzida e a Fnatic quer aproveitar isso, eles querem deixar esse inibidor livre. E vamos ver, né, se eles vão conseguir defender com tanta pressão, como a gente mesmo estava falando, é onda de minions que vão acabando muito rápido, o Rune sempre se separa do time, e o interessante ver é que nesse momento do jogo, né, nesse tempo de partida, o Ryze já tem a ultimate dele voltando muito rápido. Então o dano em área que ele já causa, né, em cima dos minions, que é grande, aumenta ainda mais com o poder da ultimate dele. E olha a pressão, a torre vai cair. Não tem muito como evitar. A força da Fnatic nesse momento é bem maior devido ao bônus do Barão. A força para empurrar as rotas é muito alta. A equipe da Roccat tinha que se defender porque ela estava sendo pressionada por duas lanes diferentes, né? O meio e a rota inferior. E em um dos dois lugares ela ia ter que cair. E foi o meio. A pressão da Fnatic funcionou muito bem. Usaram o bônus de Barão, já deixaram o caminho aberto para o inibidor e, consequentemente, já super minions no jogo. E eles acabaram não querendo tentar levar aquela torre do topo, né? Com talvez o medo de uma luta que pudesse estourar. Então eles acabam recuando para a base agora, mas já conseguiram muita coisa. Eles deixaram o inibidor exposto, como você mesmo falou, né? Conseguiram um espaço muito grande. É um momento do jogo onde o buff do Barão já tá ali mais da metade passado, então para eles não compensa ficar tão assim avançado nesse momento do jogo. Inclusive o buff acaba de acabar, então, né, eles já recuaram na hora que eles acharam que deviam, sem essa vantagem em mãos, mas ainda assim vem muito mais forte. Eu gosto muito de ver o Rekkles, o quão seguro ele tá jogando com o Ezreal dele, né? Ele vem com a espada do rei destruído, então ele realmente tá preocupado com a chegada do Nuke Duck em cima dele, um assassino, né? Um bruiser quase assassino que a Irelia é. Ela consegue chegar muito bem em alvos, principalmente a The Carries. Então o que eu gosto dela no meio é isso, a capacidade dela funcionar dessa maneira no jogo. E mesmo com a translocação arcana, às vezes não é o suficiente. Então o Rekkles precisa da ativação, né, da espada do rei para conseguir segurar mais, kaitar o inimigo. Então eu gosto de ver esse lado mais defensivo do jogador. Inclusive, se você notar, o encantamento da bota dele é para dar mais velocidade de movimento ainda, né? Em geral, assim, em dano real, né? Aumenta muito mais a velocidade da bota, mas não tem nenhum outro efeito adicional fora esse. Então vamos ver se ele consegue realmente manter distância dos alvos, como ele mostra na construção de itens dele. O Roccat já vem fechando agora acima desse vermelho da equipe da Fnatic. Eles vão tentando tirar a visão da equipe adversária, dominar sua selva, não deixam a Roccat retirar o seu bônus, o que é muito importante. O Rekkles permanecer com esse vermelho, aumentar o seu potencial de perseguição. A gente já sabe que o Ezreal tem esse potencial muito alto, ele tá com ali a força da Trindade, então ele aumenta a velocidade ao fazer essa perseguição, causa mais dano, faz essa utilidade do Ezreal ser cada vez mais intensa. E com o vermelho, com a lentidão e dano verdadeiro, só vai ficar mais poderoso ainda. A Fnatic então consegue dominar a sua selva, vai também expandindo o jogo para dentro da selva da equipe da Roccat, aproveita esse espaço que o Barão deu, a destruição das torres, vai concedendo visão, e a gente sabe que visão nesse momento de jogo é essencial. A Roccat vai ficando cada vez mais acuada. Tanto é que, olha só, se você dá uma passada no mapa agora, você vê que o foco total das equipes é em avançar principalmente pelo meio da selva, para tirar toda essa visão antecipada que existe, né? O dragão daqui a pouco tá voltando, 30 segundos, então é o tempo que eles têm para rotacionar e levar esses objetivos. O Renover agora toma muito dano, enquanto que o Last também toma ali um bocado do Azir, então vai ficar elas por elas. E o Rune sendo ali ladrão de azul. E funciona muito bem, a Fnatic conseguiu defender o seu vermelho e rouba o azul da equipe da Roccat. Importantíssimo. Tudo bem, o mid laner deles, que é o Nuke Duck, que está com a Irelia, não é extremamente dependente desse bônus.
mas nas mãos de Urgot, por exemplo, até da própria Morgana, do Steve, para manter o seu teammate ligado, realmente já é uma diferença muito grande. Tira um bom bônus da equipe da Roccat, a equipe da Fnatic vai tentando tirar qualquer vantagem que a equipe adversária possa ter. Dragão de volta, automaticamente a Fnatic vai pra cima dele, chefe. Lembrando que o Yellowstar não tá presente nessa luta, porém a Roccat não esboça nenhuma intenção de ir pro dragão e sim vai tentar empurrar o meio, né? Eles vão tentar empurrar a rota, vamos ver se eles vão conseguir efetividade. Lembrando que no topo eles têm uma onda de minions favorável, talvez eles rotacionem pra lá junto com o Maokai, passando pela selva inimiga eles vão levando alguns monstros e o foco é a segunda torre da Fnatic na rota superior. Eles vão tentar então levar essa torre que já apanhou um pouco e é bem provável que eles consigam sim a destruição, porém pode ter luta. A Fnatic já chega por ali, chegou rápido, não deu tempo nem de encostarem na torre. Uma boa rotação da equipe da Fnatic. Agora o Reinover encontra com o Duck dentro da selva, vão trocando dano, o Reinover apanha muito mais. O Yellowstar até pronto para tentar ir para cima, acaba não fazendo a iniciação e a Roccat faz um desengage. Bom, boa jogada deles, né, chefe? Eles conseguiram avançar a rota do meio enquanto empurravam o topo, então eles têm onda de minions favoráveis ainda, porém é o momento onde o Barão volta, a terceira do jogo, e parece que a Fnatic está bem esperta para não deixar a Roccat em nenhum momento tentar iniciar esse objetivo. Lembrando que já vai o Steve para a rota inferior para tentar segurar aqueles minions também, então por enquanto o objetivo não é iniciado por nenhuma das equipes, mas tem muita visão para lá. Dragão já não é um objetivo a ser focado por pelo menos ali 5 minutos e meio, já que ele foi feito pela equipe da Fnatic, somando 3 no total. Eles estão com a vantagem no número de dragões e tem mais torres de vantagem também no jogo, além do ouro. Então a Fnatic continua mantendo essa vantagem que eles tinham na partida, mas eles ainda tomam cuidado, porque a gente viu em momentos do jogo onde a Roccat consegue lutar muito bem. Eles têm uma composição forte para isso e principalmente a resistência deles numa luta é que define muitas coisas. A Roccat também vem muito forte. Angus agora é pego dentro da Burst, mas ele consegue sair com tranquilidade, tá bem resistente. A equipe da Fnatic agora tenta vir em direção a esse inibidor pela rota do meio. Os 10 jogadores concentrados por ali sabem que é um momento crítico. Super Minions nesse momento seria uma vantagem enorme para a equipe da Fnatic, então a Roccat tenta defender. Sabe que é complicado, esse inibidor já perde metade da vida. Ficam somente observando, esperando um momento de entrada para tentar lutar contra a equipe da Fnatic, que vai tentando conquistar esse inibidor e parece que vão conseguir, Pedro. O Rune ali limpando a onda de minions é muito fácil pra ele, né, chefe? Conseguir zonear a equipe inimiga. Iniciação! Foi pra cima agora o Steve, tenta segurar o máximo que pode. Duck também vira o foco. Olha o que faz a Fnatic, evapora o Steve. Perseguição pra cima do Duck. Double kill para o Reckless. Dá muito certo pra Fnatic. Ele acaba errando, dispara o Mythic em cima do Light. O inibidor acaba sendo destruído. Super Minions no meio. A Fnatic recebeu engage, mas lutou muito bem e deu um double kill pro seu AD Carry. Chefe, a linha de frente da Roccat agora foi ali meio que um misto, né? O Steve tudo bem, mas o Duck tinha um escudo negro e mesmo assim ele acabou sendo destruído muito rápido. Ele ainda é um alvo frágil, é um alvo que não consegue segurar tanto. Automaticamente a Fnatic vai em direção a esse barão, vai finalizar o objetivo e olha, se o Angus der a cara ali pode morrer. E parece que é o que vai acontecer, tá com o escudo negro, será que é o suficiente pra sair vivo? Lançar âncoras em cima do Wander, a perseguição é na Morgana, vão segurando, é uma ótima luta pra equipe da Fnatic, vários flashes gastos, o Renault faz a perseguição, recebe agora o slow, o que salva o seu companheiro por ali. O Light encontra com o Rune, troca de posição, sensacional. Será que é o suficiente para ele sair vivo? Foi pego pelo Reinover, eliminado. O Rune fica com a kill. Mais uma pra Fnatic que tem barão em todos os seus membros. Chefe, um foco muito decisivo nas lutas pela equipe da Fnatic, conseguindo tirar de cena o Duck. O Steve, ele tá morrendo muito rápido. Mesmo ele sendo Maokai, mesmo ele tendo itens defensivos, né, pra conseguir segurar tanto o dano em maior, talvez em maior número ali que seja o mágico da Fnatic, ele também tem a defesa física para tentar segurar esse Ezreal, e mesmo assim ele não resiste muito tempo, né? Depois de uma luta que a gente viu que não deu nada certo com 2 abates a favor da Fnatic, ela automaticamente fazendo o barão já espera que venha alguém colocar aquela sentinela, então eles conseguem um foco muito interessante. O Wander ficou espalhado, teve que subir, né, ali o Jankos, e agora chegou o momento que o Light, mesmo usando a ultimate, mesmo dando lentidão no time inimigo, chega, não tem como segurar, né? O Ryze acaba pegando ele mais de uma vez na prisão de runas, então um ótimo foco, conseguiram vantagem de novo, terceiro barão do jogo, e não é um jogo onde a gente fala que é um jogo que está demorando por ter um terceiro barão, é porque o primeiro barão do jogo, consequentemente o segundo, foi feito muito cedo na partida. E olha só como a Fnatic vem forte no momento, a torre dissolve
muito rapidamente perante a força da Fnatic, que já limpa então todas as torres de rota. Vão tentar se aproximar, a ligação das trevas para por ali o Reignover. Yellowstar conseguiu encaixar, olha só o dano pra cima do Feven, mas o Willot ficou completamente isolado, também foi eliminado, uma kill pra cada lado, pode continuar ainda. Olha o que o Rune faz, segura 2 jogadores e ainda consegue eliminação, não! Consegue sim, pra cima do Nuke Duck, mas também eliminado. O Reignover dentro da base, o Steve é o foco, usa você retorcido, mas cai perante o Reckless. 2 jogadores somente vivos da equipe da Roccat. O Jankos não morreu na partida. 4/0 agora 14. Apesar de imortal, ele será derrotado. A Fnatic vem pra terminar o jogo. O foco em cima da torre. O Nexus tá exposto. Todo mundo agora na equipe da Fnatic pra cima dele. E daí a vitória é confirmada. A Fnatic ainda imbatível na LCS Europa. E, Shepard, a gente vê a cara de exaustão do Rune. Depois de uma partida incrível do Ryze, ele foi campado, ele se recuperou muito bem e ele foi ali, né, protagonista de muitas vezes jogadas onde ele simplesmente destruiu o Steve. O Steve chegava na rota, não fazia nada além de tomar uma pancada desse Ryze. Então realmente um ótimo trabalho, não só dele como da equipe da Fnatic em geral, né? A gente não teve o brilho de alguns dos jogadores de mais destaque. Feven fez uma partida de Azir que ele conseguiu ajudar muito o time no dano, principalmente, mas, né, o destaque tem que ser dado pro Rune. O Reckless de Azure também fez um ótimo trabalho, né, sempre seguro, fazendo ali a espada do rei destruído para se manter longe da Irelia o máximo possível. E é incrível a capacidade deles lutarem tão bem. E olha, chegou um momento onde o Rune pedia 3 no topo, então aí já começou a pedir muito da Roccat. A Roccat tinha que tentar segurar o Rune de alguma maneira, enquanto outras rotas ficavam livres. O que deu muito certo nesse jogo, eu acho que foi a composição, foi o time Fnatic. Ninguém brilhou individualmente acima de todo mundo, mas o time jogou como um time, jogou como uma unidade. E isso que deu muito certo para a equipe da Fnatic. O Rune começou sendo focado, mas teve um bom retorno. Méritos também de Yellowstar, do Reignover que subiu. Né? O Feven fez o trabalho dele no meio. O Reckless não brilhou, mas fez o trabalho de casa. E a equipe da Fnatic continua imbatível, GSTV. Tem momentos que é mais importante você fazer o seu trabalho, o que a composição precisa de você, do que realmente brilhar. E se todo mundo faz o próprio trabalho, é natural que o time tenha realmente uma vitória desse jeito. Inclusive, por parte da Roccat, o Nuke Duck realmente não conseguiu encaixar aquela Irelia. Acho que ficou muito a desejar realmente. A gente tinha comentado que não era faker para encaixar uma Irelia desse jeito e acabou que não entrou bem pro jogo mesmo. Teve muito camp em cima do Rune, como vocês já vinham falando, muitos ganks no começo, mas ele começou a evoluir um pouco melhor e deu até para sentir que o Maokai e o Steve não tinham consciência da capacidade de dano do Ryze. Que uma vez que o Ryze ultava e começava a combinar as skills, acertava a rotação de habilidades dele, o Maokai não saía mais, morreu 2 vezes sendo pego nessa rotação de habilidades do Ryze. Perfeito, então vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos da partida pro GSTV e o Pepe comentarem pra gente tudo que aconteceu nesse jogo e foi lance, viu? A primeira jogada do Ryze solando o Steve realmente foi isso que o GSTV falou. O Steve pegou e falou, tá, eu vou ficar aqui, mas quando ele viu, ele sumiu muito rápido. E a gente vê esse começo do foco, né, GSTV? Sim, esse começo, inclusive, 2 flashes, aliás, um flash, na verdade, pra pegar realmente esse First Blood. Acaba morrendo na muda aí o Ryze do Rune. Mais uma vez agora, né, o Jankos de novo, né, na rota superior. Dessa vez o Reignover tá junto, vai conseguir até ajudar um pouco o Rune, mas o Rune já tinha perdido muita vida, acaba morrendo. E aí é o Reignover que se complica, porque ele tenta ainda brigar com o Jankos, só que não dá mais. Acaba sendo até caetado pelo Jankos. E aí volta a eliminação pro Maokai. 3/0 pra Roccat nesse começo de jogo. Aí uma luta um pouco maior, né? 3 contra 3 agora. Mas vê como o Rune, mesmo sendo campado, participa melhor da luta do que o Nuke Duck. Ele chega, não consegue bater em ninguém, aí ele começa a apanhar do Ryze, né? Já tinha o muro do Azir, aí começa a apanhar do Ryze, ele tem que recuar, aí ele volta pra bater um pouquinho mais do Ryze, só que aí, o que ele somou nessa luta? Nada. Praticamente nada. 300 de dano no Rune, que foi campado, então o que adiantou essa escolha de Irelia? Nada nessa luta, pelo menos. Então realmente foi um pick que eu não gostei de ver. Acho que se eles tivessem uma escolha melhor nessa rota do meio, talvez um assassino de verdade, uma Ahri, uma LeBlanc, um campeão que realmente pudesse fazer essa função de assassino, teria sido muito melhor pra eles. Nota que o Rune ainda sai vivo dessa luta e agora que vai começar o momento dele na rota superior, né? Depois dessa jogada grande que o Maokai vai vir bobear. Vamos contar o número de vezes que é aprisionado. Uma, aí tem a rotação 2, teve uma rotação de habilidades 3, ele dá 2 passos, toma mais uma, flecha, e ele ainda flecha atrasado, porque vem a quarta, o Tichinha falou que era a 4 e ele insistiu, falei, não é possível. E dessa vez, ainda com o Reignover, mais uma, aprisionado, vamos lá, 2,
Aí ele vai pra cima e morre pro aprisionar 3 vezes. Então, o número de vezes que ele consegue encaixar essa prisão é muito grande. E o problema é o seguinte, nossa, tá roubado, né? Vai ficar muito forte. Não é isso. Não. A minha opinião é que o Steve que não soube jogar esse matchup. Ele que não estava preparado a falar assim, não posso ficar no alcance do Ryze, que se ele começar a me prender, ele vai me matar. Sim. Antes era Assim assim que a também. gente viu. Só que agora ele prende muito mais vezes, ele depende muito mais de manter o fluxo do dano, sem falar que a rotação das habilidades do Ryze está muito mais rápida nessa Sim. atualização 5.10. E o Q dele também não é tão fácil de acertar. Você Sim. abrir espaço sem minions pra te ajudar nisso, é você tomar dano do Q dele constantemente. Então é uma skill shot, ela para no primeiro alvo. Exato, justamente acho que faltou um pouquinho do Steve para realmente conhecer esse matchup. O Ryze já apareceu muito bem. E não dá pra falar que ele sofreu um rework, porque foram algumas mudanças pontuais nessa atualização. Não foi muita coisa que mudou nele, então justifica assim, tá sendo jogado normalmente. Aí agora, olha só, vem o Jankos e vem o Light pra cima do Rune, ele acaba recebendo muito dano, dessa vez não vai ter como trocar. E nota, 2 contra 1 ele não matou um jogador sozinho, o dano dele demora pra evoluir, demora pra escalar, inclusive a escolha de itens do Rune foi uma coisa que eu me liguei bastante nesse jogo. Ele não fez um coração congelado, não fez às vezes um semblante espiritual, ele foi pra dano, ele fez, claro, a Lágrima da Deusa, importantíssimo, fez o Bastão das Eras também, somou muito dano, mas fez também Eco de Luden, fez um Cajado do Vazio. Claro que a bota foi um passo de Mercúrio, mas em todo caso não é mais aquela escolha também com tanta resistência assim. Nesse ponto do jogo, empatado em eliminações, mas o time da Fnatic já tá à frente, também empatado em dragões, só que a Fnatic começa a ganhar em torres. O time da Roccat no começo do jogo não conseguiu levar as torres, não conseguiu aproveitar do momento que eles estavam tendo no early game para levar a torre, e a Fnatic começou a aproveitar muito dessas movimentações. Mesmo tendo um Ezreal, ele consegue sim ainda ter essa capacidade de levar a torre como os outros AD Carries. Nota que nessa build do Reckless, inclusive, é uma coisa que eu pontuo bastante, porque eu gosto de jogar de Ezreal, eu gosto de jogar com ele como AD Carry, eu pontuo bastante. Tem mais de uma build a ser feita pro Ezreal. Claro. Ele é um campeão extremamente versátil, ele permite isso. É bom você fazer Lágrima da Deusa, né, fazer uma Mana Mune e seguir pra Força da Trindade? Sim, mas você pode ir direto pra Força da Trindade, fazer uma Espada do Rei, fazer às vezes mesmo uma sedenta por sangue. E, claro, com a Grevas do Berserker, fazer um Ezreal com mais velocidade de ataque, com mais dano e menos dependência do disparo místico, menos dependência da mana dele pra realmente causar dano no inimigo. Vê mais uma luta grande e olha a participação do Nukidurk. Ele consegue chegar no inimigo, consegue sim causar um certo dano. O Rune agora sozinho no meio de 4 jogadores. Só que e aí? Precisa ser uma Irelia? Poderia Primeira ser outra coisa. Poderia ser outra coisa que teria um resultado muito melhor. Agora ele vai pra cima, uma eliminação até que importante. Nesse momento, nessa eliminação, talvez uma Irelia, se não fosse uma Irelia, o campeão não garantiria, o outro campeão. Mas em todo caso, morre e ainda é um ace pro time da Roccat. E agora olha só, ele não tem como limpar esses minions. Ele não tem Clear Wave, que a gente fala bastante, que é habilidades que te permitam limpar onda de minions a uma distância segura. Não tem ninguém no time da Roccat que faz isso, que limpa onda de minions com segurança. E eles acabaram perdendo torres atrás de torres. Por quê? Porque não conseguem limpar as ondas de minions, não conseguem lidar com os minions. E a Fnatic, com um ataque à distância muito mais forte, tanto o Azir como o Ezreal conseguia criar esses momentos do jogo. Quando entra pra luta, quando cai a luta, a composição da Roccat é muito forte. Mas se não cai a luta, ou se a luta acontece do jeito que o time da Fnatic quer, a Roccat não tem resposta. Mais uma luta agora, a Irelia separada, vai pra cima do Ryze, não consegue ter a presença de luta que um mid laner precisa. Não é nem que a Irelia precisa, é que um mid laner precisa ter nas lutas. Perfeito. E olha, a equipe da Roccat conseguiu 2 aces na partida, né? Conseguiu colocar muita pressão, virou o jogo uma hora para a equipe da Fnatic, que conseguiu voltar. Qual foi o grande erro que a equipe da Roccat vem cometendo ao longo desse jogo? Não conseguiu objetivo com essas lutas. Aquela primeira luta na rota superior que a gente viu um ace, saíram 2 jogadores vivos para voltar para base. Nessa rota do meio também, para voltar para base. Não tem torre, na verdade, nesse momento do jogo até levou um número considerável de torres do time da Roccat, mas Barão, que é importantíssimo, não conseguiram fazer. Os dragões ainda a favor do time da Fnatic. Então não adianta você ganhar uma luta sem nenhum objetivo. Perfeito. Inclusive a Roccat estava ganhando essas lutas, esses aces, mais defensivamente. Porque a Fnatic estava tentando ir para cima, ganhar espaço, e a Roccat fazia uma iniciação muito forte para cima. Nesse ponto a composição era forte. Iniciar, cair para cima, forçar uma luta. Nesse momento a composição crescia. Mas o que adianta você ganhar a luta se você não vai ganhar um objetivo? Garantir uma torre, garantir um barão. Claro, às vezes no jogo normal, na solo queue, vale a pena você ganhar a luta por ganhar a luta, mas competitivamente a Fnatic foi muito mais experiente, conseguiu
com as pequenas vantagens que teve, nota nesse momento, 3 jogadores mortos da Roccat apenas. Não precisa dar um ace pra ganhar o jogo, pra vir e quebrar o Nexus. Com 3 a menos, você já garante o espaço que você precisa. E garantiu com facilidade, né? Isso que era o mais incrível. A equipe da Fnatic, eles conseguiram rotacionar muito bem, encaixar o jogo deles, e o que você falou faz todo sentido e definir o jogo, já você vê. A Fnatic, a cada luta, garantia alguma coisa. Né? No máximo, Exatamente. eles faziam um dragão, na verdade, no mínimo, eles conseguiam algumas eliminações e roubavam algum bônus da selva. Eles não deixavam isso em branco. E os 2 aces da equipe da Roccat não geraram pra eles, não adicionou no jogo. Dá pra ver que a Roccat é uma equipe já que sabe sim executar bem as lutas, que tem uma sinergia interessante para as lutas, fez um early game muito forte ainda com o time da Fnatic, mas falta experiência justamente nesse momento de definir um objetivo, de conquistar um objetivo, de ganhar a luta e saber por que você está lutando, de saber, a gente precisa ganhar essa luta para fazer um barão, e aí ganha a luta e faz o barão, ou precisa ganhar a luta para levar um inibidor, para chegar na torre de inibidor, e o time da Roccat ganhou as lutas sem ter esse objetivo, sem ter para onde ir, tava ganhando luta para se defender, para ganhar tempo no jogo, e isso não define a partida. E apesar desses erros que a equipe da Roccat cometeu, apesar dessas falhas, que eles poderiam ter aproveitado muito mais o jogo, feito uma expansão melhor de território, eu acho que aquela pergunta que a gente fez no início, de certa forma, acaba sendo respondida. Parece que, de fato, a Roccat vem bem, não foi só um jogo fácil contra a Gambit. Sim, com certeza eles, como já você falou, eles mostraram muita capacidade de luta, eles mostraram um começo do jogo forte, eles mostraram que eles conseguem jogar em equipe principalmente, o que às vezes é um problema de alguns times. Diga ao Unicorns of Love que tem dias que tem apagão e não consegue jogar em equipe tão bem. Pelo menos a Roccat mantém esse nível de jogo. E como a gente falou, a H2K é um time forte, a Fnatic é um time muito forte. Então perder para eles, nesse momento da competição principalmente, não é algo para se considerar como uma derrota tão grande assim. Eu acho que se eles conseguirem trazer um estilo de jogo melhor, uma estratégia melhor, como o GSTV mesmo apontou, eu acho que eles conseguem ser um time bem interessante para esse split. Então é isso, a Fnatic permanece invicta até agora na LCS europeia e com uma ótima série de partidas que ainda vamos ter aqui várias no dia de hoje, mas para dar continuidade à LCS europeia, é com você, meu caro Dâncio. Obrigado, chefe. Em poucos minutos nós teremos a terceira partida dessa quinta-feira pela segunda rodada da LCS Europeia H2K e Gambit Gaming é logo após o nosso intervalo. Até já!